uma coisa que as pessoas têm que saber é que o prefeito hoje é o responsável pela segurança do aeroporto. Se acontecer qualquer coisa com uma aeronave decolando lá, é o CPF do prefeito que está na reta. E falava que a Pampulha tinha essa vocação e agora a Pampulha não consegue absorver, nem mesmo que seja lá uma fração do que tinha no Carlos Prates e já está completamente congestionada, com o avião tendo que fazer espera, PMs sendo mandado pousar em campo, no meio da cidade. E aí? Ou seja, virou um caos. Em um mês desde o fechamento do aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, o jornal O Tempo vai conversar com o presidente da associação que representa os envolvidos do aeroporto, a Voa Prates, o Estevam Velasquez, para fazer um balanço sobre esse fechamento. Estevam, seja muito bem-vindo. Eu queria que você explicasse para a gente o que esse um mês representou para você, que é da Voa Prates, e para todas as pessoas que estão envolvidas no aeroporto. Muito obrigado, agradeço a você, o jornal O Tempo, né, por essa oportunidade mesmo da gente poder estar falando um pouco mais sobre tudo isso, né? E é muito infeliz, na verdade, esse um mês, porque tudo aquilo que a gente vinha realmente alertando que aconteceria tem acontecido, né? Várias das empresas que funcionavam no Carlos Prates, infelizmente, já deixaram de existir, né? Muita gente já perdeu seus empregos também, né? E principalmente aquela vocação que o aeroporto tinha de formação profissional, aquela formação de pilotos, tem se perdido. Das 5 escolas que lá funcionavam, apenas 2, e mesmo assim muito precariamente, tem conseguido de alguma forma cumprir com um ou outro voo, mas da forma como acontecia, realmente deixou de acontecer. Então o que a gente tem visto é que a aviação de Minas, a aviação do estado inteiro, né? Sempre é bom lembrar que o aeroporto Carlos Prates era o segundo aeroporto mais movimentado de Minas Gerais, realmente deixou de existir. Hoje é uma aviação precária, uma aviação que está capengando, que se espalhou em alguns aeroportos, e a grande maioria dela, na verdade, nem teve como subsistir, deixou de acontecer mesmo, e está aí agora tentando de alguma forma ver se salva algo, né? Eram 5 escolas que funcionavam lá, que formavam o segundo polo, o segundo maior polo de formação de pilotos aí da América Latina. E, além disso, quantas pessoas, a gente está falando de quantas empresas que atuavam lá e quantas pessoas que foram impactadas diretamente? Olha, eram 15 empresas que funcionavam no aeroporto Carlos Prates. A gente tinha ali as 5 escolas, tínhamos 3 oficinas de manutenção, uma oficina especializada em engenharia aeronáutica, só essa, por exemplo, empregava mais de 30 engenheiros aeronáuticos. Tínhamos a Clara Aviação, uma das maiores oficinas de asas rotativas, ou seja, de helicópteros, né, também da América Latina. Só eles empregavam mais de 50 mecânicos. E isso é mão de obra altamente especializada, né? Então, assim, além de todos os outros serviços inerentes à aviação que ele funcionavam, loja de peças, de aviação, tinha de tudo, era realmente um complexo, né? Nós estamos falando de mais de 500 empregados diretos que foram afetados, né? Fora os indiretos, que aí são muitos, eu diria até quase incalculável. E a grande maioria dessas empresas realmente deixou de existir, ou não está conseguindo hoje funcionar, operar, ou seja, seus funcionários estão sendo demitidos, colocados como se diz, eu esqueci o nome, não, aqueles 30 dias de... Umas férias forçadas, a gente pode dizer isso? Aviso prévio. Né, estão de aviso prévio, estão ali sem saber realmente o que vai acontecer, se vai ter alguma continuidade ou não. A Pampulha, como a gente vinha falando, é um aeroporto completamente saturado, não existe um hangar sequer disponível, ou seja, as empresas não têm como se realocar. As pessoas acham muitas vezes que por ter uma pista, seja aqui, seja em Paraty, seja onde for, você consegue realocar a atividade. Não, você consegue no máximo pousar o avião, né? Mas isso não quer dizer que aquela operação vai conseguir acontecer lá, e é o que está acontecendo, não consegue. Hoje Pampulha ficou assim completamente saturada, tanto é que na última sexta-feira a gente tinha 8 aviões tentando decolar, 6 tentando pousar, mais um tanto fazendo órbita, que a gente chama, que é fazendo espera, literalmente girando em círculos, aguardando a oportunidade para dar continuidade. Tem um helicóptero da Polícia Militar de Minas Gerais indo para uma ocorrência que foi obrigado a pousar em um campo, para que um outro avião passasse, de tamanho era o tráfego, para você ter ideia do impacto que está sofrendo até mesmo o conflito do espaço aéreo que a gente está tendo agora, porque é todo mundo convergindo para um mesmo ponto, né, que antes não tinha isso, tinha opções, né? Então, realmente, assim, o impacto ele tem sido muito grande.
A gente fala do aeroporto e, como você está descrevendo, ele não é só um espaço de pouso e decolagem, ele é muito mais. O que ele representa para a cidade, assim, para Belo Horizonte, para a questão do fluxo aéreo mesmo, do tráfego aéreo? Explica para a gente, né, para o nosso ouvinte, o que representa o aeroporto Carlos Prates, né? Já é um aeroporto bem antigo aí, que foi responsável pela formação de vários pilotos brasileiros, né? E o fechamento dele não é só o fechamento de escolas, né? Ele tem outros impactos, né? Sim. Aqui é bem legal você perguntar isso, porque as pessoas às vezes desconhecem, né, esse tamanho. Até mesmo porque, querendo ou não, a aviação ela tem um pouquinho essa pegada de ser um pouquinho fechada. Não porque os aviadores ou a aviação em si é fechada, mas porque é algo realmente que, geralmente, a gente que gosta muito, que estuda, pesquisa e vai adiante. E é muito interessante a gente falar do Carlos Prates, porque hoje Belo Horizonte era uma cidade muito completa, né? Se você imaginar, nós temos 3 aeroportos que alimentam Belo Horizonte, porque Confins não está em Belo Horizonte, né? A gente tem Confins, que é aquele aeroporto comercial, regional, aquela aviação de grande porte, né? Nós temos a Pampulha, que tem aquela aviação executiva, aquela aviação de jatos, aeromédicos, enfim, essa aviação executiva mesmo, né? E nós tínhamos o Carlos Prates, que era esse aeroporto de serviço, né? Aquele aeroporto primário, aeroporto de formação profissional, de manutenção de aeronaves, que tinha todo esse complexo da logística, essa aviação de pequeno porte, que é uma aviação que supre as outras, né? Por exemplo, se você não tiver formação de pilotos, como é que você supre Pampulha e Confins? Se você não tiver manutenção, como é que você dá manutenção nas aeronaves que voam? Claro, Confins não tem sua própria vocação, mas, por exemplo, da Pampulha, muitos dos aviões também faziam manutenção lá. Por exemplo, todas as aviações das Forças de Segurança Pública de Minas Gerais, Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros que estão aí nos guardando, nos salvando, nós vimos a importância dela em Brumadinho, né? Quando aconteceu aquele desastre, fazia sua manutenção lá na Claro Aviação. E agora? Vai fazer aonde? Ninguém fez essa conta. Vai fazer em outro estado? Vai fazer em outra cidade? Qual que é o preço disso? Qual que é o custo disso? E uma aeronave nesse deslocamento? Se ela precisar ir para Brumadinho, se acontecer alguma outra coisa, né, Deus queira que não, mas o que aconteceria? E o Carlos Prates, ele foi criado justamente porque lá na década de 30, o Aeroclube do Estado de Minas Gerais, que era a única escola do nosso estado, ele funcionava aqui na Pampulha. E a Pampulha, naquela época, eles já entenderam que não comportava o tipo de aviação que acontecia com essa aviação de escola. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram o Carlos Prates justamente para absorver o Aeroclube do Estado de Minas Gerais. Foi um terreno doado pelo Coronel Alípio de Melo, ele doou o terreno, ele era apaixonado, já tinha uma pista lá, que era uma pista de terra da fazenda dele, ele pegou aquilo e doou para o Aeroclube. E aí foi fundado em 1944 o Aeroporto Carlos Prates, ou seja, nós falamos de 79, praticamente 80 anos de existência, né? O Aeroclube que administrava, foi ali vindo outras escolas, tudo isso que nós já conversamos, né? E se tornou o segundo maior polo formador de pilotos do Brasil. Foram 85 mil aviadores em 80 anos. Ou seja, nós temos mão de obra especializada de qualidade sendo formada aqui no estado, né, onde nasceu o pai da aviação. E além disso, ele é esse aeroporto acessório. Por exemplo, para vocês terem ideia, são 25 mil passageiros transportados por ano no aeroporto Carlos Prates. Isso em aeronaves de pequeno porte, nós estamos falando de 4 a 6 lugares, não são essas aeronaves executivas daqui. O aeroporto Carlos Prates é onde médicos pegam seus aviões e vão atender o interior, onde engenheiros vão fazer e atender outras cidades. Por exemplo, nós temos aqui tínhamos, né, no Carlos Prates, uma vocação muito forte de pessoas que tinham, por exemplo, empresas no interior, no norte de Minas, por exemplo, essas fazendas de energia solar, né, que o pessoal precisa sair daqui e ir lá para atender essas fazendas, ver como é que está, ou seja, desenvolvimento, fomentação, como é que faz isso nas estradas? Todo mundo conhece muito bem, 381, 040, sabe o perigo e a dificuldade que é trafegar. Você inviabiliza um médico, por exemplo, ir para Teófilo Otoni e fazer um atendimento, ou Valadares, Ipatinga, Montes Claros, você inviabiliza. E tinha muito disso. Muito. Essa era a vocação do aeroporto Carlos Prates. 25 mil passageiros transportados, mais de 1.000 pilotos formados por ano. Essa questão desses serviços prestados ao interior do estado, ou seja, você traz a capital para dentro dos estados, além de uma outra importância muito grande que as pessoas não levam em consideração, que é a questão que ele era um aeroporto alternativo. Hoje você imagina, se nós tivermos um problema na Pampulha, para onde esse pessoal vai? Você imagina, por exemplo, os bombeiros trazendo um coração do interior de Minas para ser transplantado.
Se Pampulha parar, ele vai para Confins? Vocês, né, as pessoas têm noção que cada minuto numa hora dessa é importante, que mudar de um avião para o outro, por exemplo, pousa lá, vai para um helicóptero, vem para cá correndo, isso pode já danificar ou prejudicar ou inviabilizar esse transplante, por exemplo. O Carlos Prates era alternativa, várias e várias vezes quando a pista da Pampulha ficou impraticável, esses aviões, esses helicópteros iam para o Carlos Prates. Então, essa é uma das grandes importâncias que as pessoas ainda não entenderam o impacto que isso vai gerar, né, para todo esse ecossistema. Você está fazendo uma previsão, né, caso haja esse remanejamento aqui para o aeroporto da Pampulha, onde estamos nesse momento, mas nesse um mês já deu para ter uma ideia do que vai ser as suas aeronaves? Você me contou que tem 10 aeronaves que eram para a formação de novos pilotos. Foram algumas remanejadas para cá, outras empresas também. Como é que foi nesse um mês, né, essa absorção, vamos dizer assim, essa adaptação do aeroporto da Pampulha do que funcionava lá no Carlos Prates? Olha, é incrível, né? Porque a gente vem alertando sobre essas questões há 4 anos. Tem 4 anos que a Voa Prates tem alertado, tem demonstrado, inclusive havia convencido todos os gestores públicos, né? Calil pediu o aeroporto, o Zema pediu o aeroporto, o governo federal tinha concordado em passar o aeroporto, a gente colocou a Voa Prates como a entidade sem fins lucrativos para receber, administrar o aeroporto, manter ele, inclusive aumentar a vocação dele, com parcerias com a FIENG, com parcerias, por exemplo, com a FEMIG para transformar o Alberto Cavalcante no hospital de emergência. Enfim, eram N as ideias que tinham sido aceitas. Para vocês terem ideia, até 14 de março deste ano, existia um processo de transferência do aeroporto para o governo do estado de Minas Gerais, para que eles fizessem a partir dali uma PMI, igual foi feito com a Pampulha, para que, né, e a gente tinha se colocado, se proposto como entidade sem fins lucrativos, assumir o aeroporto para que ele continuasse exercendo a sua vocação. Quem quisesse participar, mantendo essas premissas, ia participar, ia ser muito bom para todo mundo. E a gente vinha alertando que não existia infraestrutura pronta. Não existia. Nós estamos na Pampulha. Pampulha, para vocês terem ideia, eu até te mostrei, se você entra nos órgãos oficiais hoje, os pátios da aviação geral, ou seja, quem não tem hangar tem que parar no pátio. Os pátios hoje estão proibidos de serem usados pelas aviações de escola. Lá está escrito que o pátio 1 e 2, que são os únicos que existem, não podem servir como estacionamento ou estadia para aeronaves vinculadas à instrução. Então, como podem falar que a Pampulha pode absorver as operações do Prates, sendo que 85% da operação do Prates era de instrução? Não tem nenhum hangar disponível. Por exemplo, eu tinha 10 aeronaves vocacionadas para instrução, para formação, mais de 200 alunos em formação, incluindo Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Bombeiros do Estado de Minas Gerais, Polícia Rodoviária Federal, vínculo com todas essas entidades. E aí a gente tentou vir para a Pampulha, para você ter ideia, a gente está em um hangar que, de muito bom grado, a CNM nos absorveu, mas assim, eu consigo pôr 2 aviões aqui e só saindo e entrando, sai, opera e tal, de 10 que a gente tinha. Aí o movimento ficou tão grande que nesse feriado a CCR, que é quem manda nesse aeroporto, colocou uma outra observação proibindo completamente o uso dos pátios por qualquer aeronave. Qualquer pessoa do Brasil que quiser vir para o aeroporto da Pampulha, que não tiver vaga em hangar, não pode. Não tem, não pode parar, vai ser proibido, não vai ser aprovado nem o plano de voo. E isso que nós estamos falando de helicóptero da PM mandando pousar em campo, isso que nós estamos falando que todas essas forças de segurança precisam fazer treinamento que faziam no Prates, estão sendo proibidas de fazer aqui, eles estão pensando em ir lá para Serra do Cipó. Você imagina? Um aeroporto privado vai gastar quanto? De quem que vai pagar essa conta? 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Um helicóptero desse gasta R$10 mil por hora, ou seja, 10 mil por treinamento. Se eles têm hoje cerca de 100 pilotos, nós estamos falando de mais de 1 milhão de gastos. Quem que vai? Isso só de deslocamento a mais, fora o resto todo. Quem que vai pagar essa conta? Ninguém fez essa pergunta, ninguém fez esse estudo e falava que a Pampulha tinha essa vocação e agora a Pampulha não consegue absorver, nem mesmo que seja lá uma fração do que tinha no Carlos Prates e já está completamente congestionada, com o avião tendo que fazer espera, PM sendo mandado pousar em campo, no meio da cidade. E aí? Ou seja, virou um caos. A gente está conversando com Estevam Velasquez, que é o presidente da Voa Prates, uma associação que representa todas as pessoas envolvidas no aeroporto Carlos Prates, que foi fechado há um mês.
Voltando a falar, né, do aeroporto, você já deu um panorama aqui sobre a situação do aeroporto da Pampulha, mas falando do aeroporto Carlos Prates, uma das razões desse pedido de fechamento foi a questão da segurança, a proximidade com as residências, com os imóveis ali da região do Carlos Prates, Caiçara, enfim, os demais bairros que circulam o aeroporto. Na sua opinião, essa justificativa, essa razão procede? Olha, essa razão é completamente improcedente. Tanto é que se o motivo do fechamento do aeroporto fosse segurança, nunca teria se falado que, por exemplo, a Pampulha pode absorver isso. Porque se tem um problema de segurança, de acidentes em excesso que seja, porque acidente, o próprio nome diz, um desvio, né? É algo que, infelizmente, nós estamos sujeitos em qualquer atividade que o ser humano está envolvido. Você mandar isso para a Pampulha já seria um escárnio. Você fala, eu tenho um problema aqui, eu vou mover ele para um outro aeroporto aqui que também está tão rodeado de casas e que tem um problema maior que as pessoas não sabem, mas na aviação, o Carlos Prates, a aeronave já decola voando, né? Que ele está num platô elevado, a Pampulha não. Tem um morro depois, a gente tem que decolar e ainda forçar para tirar o avião de cima das casas. Né? Claro, totalmente legal, totalmente seguro, não deixa a Pampulha inseguro como não era inseguro o Carlos Prates, mas eu estou fazendo esse comparativo para você ver como é que as coisas não batem. Você cria uma narrativa falando que o aeroporto é perigoso, gera acidentes, que insegurança para a população, mas o aeroporto do lado pode receber toda essa insegurança, esse perigo e esses acidentes. Mas não é verdade. O aeroporto Carlos Prates, para as pessoas entenderem, e a gente sabe, de novo falando, né, aquela meia-culpa que a aviação às vezes é um pouco desconhecida, o aeroporto Carlos Prates ele segue as mais rígidas normas de segurança internacionais. O Brasil é signatário da ONU, a gente precisa seguir as normas do que a gente chama de Organização Internacional da Aviação Civil. E o Carlos Prates segue essas normas, porque ele está dentro do que a gente chama de área controlada de Belo Horizonte, a terminal Belo Horizonte, né? E até para você entrar e sair do aeroporto, você precisava ter autorização. Ninguém entrava ou saía do aeroporto sem autorização prévia. E nessa autorização, que é o plano de voo que a gente faz, consulta se a aeronave, se ela está na aeronavegável, se a manutenção está em dia, se o piloto está com as carteiras em dia, tudo. Então, senão a aeronave nem tem plano de voo aprovado. Né? E as aeronaves que voam no Carlos Prates voam em qualquer aeroporto do mundo. Vou aqui, vou em Paris, vou em Roma, vou nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo. Se eu quiser pegar um avião nosso que estava no Carlos Prates hoje e decolar e até os Estados Unidos, eu vou. Então não tem nada disso, sabe? Que o pessoal às vezes fala que os aviões eram velhos, mal cuidados. Não existe isso. A ANAC é rígida, muito rígida. Aí as pessoas falam, mas a aviação maior é mais segura. Não, tem menos avião. Nós temos hoje a segunda maior frota de aviação geral, ou seja, que não é comercial nem regional, do mundo. Atrás somente dos Estados Unidos. Se você tem maior quantidade, consequentemente, você poderá ter mais acidentes ou incidentes. E a aviação do Carlos Prates, mesmo assim, sendo o segundo aeroporto mais movimentado de Minas Gerais, com 70 mil operações por ano, o dobro da Pampulha, teve somente 6 acidentes com vítimas em 80 anos de existência. E desses 6, só 2 envolveram vítimas, além dos nossos colegas, nossos amigos aviadores, vítimas em solo. Em 80 anos de operação. A Pampulha tem o dobro desse número com metade do movimento. Então a Pampulha teria que ser fechada imediatamente. Se o problema fosse esse, nesse comparativo simples que eu estou fazendo, e são informações que você pode pegar no site do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidente, aberto a público. Nada que eu estou falando aqui é informação jogada, tudo é facilmente acessível, acessível, né, nos órgãos oficiais. A gente teria que fechar a Pampulha imediatamente, ainda mais agora recebendo as aviações do Carlos Prates. Ou seja, não tem nada de perigoso no aeroporto Carlos Prates. O que vem acontecendo ao longo dos anos é sim uma especulação principalmente imobiliária naquela área, na área em volta. As pessoas não sabem, mas o aeroporto, quando ele existe algo chamado cone de proteção aeroportuária. À medida que você sai da pista, você vai fazendo um cone e ali é a altura máxima que as construções podem ir ao redor do aeroporto. Por isso que não tem prédios naquela região. Você imagina sem o aeroporto, você tirando esse cone de proteção, o tanto de prédio que pode ser feito ali. Então você tira um equipamento público de infraestrutura importantíssimo, que gera empregos, forma profissionais, para uma especulação imobiliária, para algo assim completamente
que pode ser feito em qualquer outro lugar, sabe? Mas porque ali o pessoal resolveu fazer. A gente entende que foi isso. Tanto é que, quando a gente apresentou isso para todas essas autoridades, os gestores públicos, todo mundo ficou chocado. Como que algo como o aeroporto Carlos Prates, a importância dele, estava sendo fechado sem nenhum tipo de estudo, sem ninguém nem saber o que tinha lá. Falar, tem 15 aviões de gente rica e não serve para nada e tem acidentes. Isso foi uma narrativa que foi construída para tentar denegrir o aeroporto. E como a gente falou aqui, se fosse por isso, Pampulha tinha que fechar, Congonhas, nem se fala, todo mundo sabe que infelizmente aconteceram desastres grandes. O que fizeram lá? Melhoraram. Fizeram os grooves da pista, né, que foi tão famoso, tanto falado. Fizeram agora aquela extensão da cabeceira que absorve o avião. Por que não fazer aquilo aqui? Guardadas as devidas proporções, aquilo ali não é caro de fazer. Os aviões aqui são pequenos, 1,5 toneladas, 2 toneladas, comparado com aqueles monstros, aqueles jatos que fizeram em Congonhas, porque não no Carlos Prates, entendeu? A gente deveria estar falando de melhorar, torná-lo ainda mais seguro, né? Campo de Marte, o maior polo formador de pilotos da América Latina, mesma dinâmica do Carlos Prates, formação, escolas, oficinas, aviação desse porte, abarrotado de casa em volta, numa proporção muito maior. E o governo federal lutou para manter aquele aeroporto, lutou com todas as forças para manter o aeroporto de Campo de Marte devido à sua grande importância. E o Carlos Prates a gente está falando de fechar. Ou seja, o motivo não é segurança, é um dos aeroportos mais seguros do Brasil, inclusive. Se você fizer esse estudo, inclusive, o dobro de segurança do que a Pampulha. Se fosse por isso, teríamos que fechar todos. Estevão, agora para a gente fechar, eu queria que você falasse o que a VOA vai fazer. Já existe algum trâmite que vocês estão articulando aí, algumas ações para poder tentar reverter esse quadro? Olha, tem sim. Em primeiro lugar, uma coisa que é muito importante da população entender, o aeroporto Carlos Prates ainda não está fechado. Por mais que a prefeitura fale, enfim, põe a culpa na ANAC, põe a culpa na Infraero, uma coisa que é muito importante da população entender é que a ANAC e a Infraero não mandam, elas obedecem. Então, quem administra o aeroporto que solicita a ANAC e a Infraero para fazer o que for. Hoje o aeroporto Carlos Prates está fechado para pousos, mas ainda aberto para decolagens. E claro, está nesse desmonte, nesse desmanche, mas ainda existe. Inclusive, uma coisa que as pessoas têm que saber é que o prefeito hoje é o responsável pela segurança do aeroporto. Se acontecer qualquer coisa com uma aeronave decolando lá, é o CPF do prefeito que está na reta. É muito bom saber disso. O documento é delegação da exploração do aeroporto até o final do mês que vem. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Se qualquer coisa acontecer, a prefeitura é a responsável hoje, inclusive de manter a limpeza da pista, a guarda do aeroporto, os portões fechados, todo o seu perímetro seguro. Tudo isso é responsável do aeroporto. E também das aeronaves, hangares e tudo que tem lá dentro. O aeroporto, a gente tem tentado ainda conscientizar principalmente os gestores públicos, prefeito, governador e também o governo federal, dessa loucura que está acontecendo, algo irreversível que se concretizar, nós vamos ficar décadas atrás do desenvolvimento. Nós vamos ser a única grande capital no Brasil, das 10 maiores capitais do Brasil, que vai ter apenas uma pista disponível. Todas têm no mínimo 3 pistas disponíveis, não podemos contar com Confins está longe, nós estamos falando dentro do perímetro urbano. E nessa vocação nós vamos ser a única grande capital que não vai ter um aeroporto. A única. Bacaxeri em Curitiba, Jacarepaguá no Rio de Janeiro, Campo de Marte São Paulo, Escolinha em Goiânia, todas as grandes capitais têm esse aeroporto, essa vocação. Nós estamos indo agora para a evolução, nós estamos chegando agora na mobilidade urbana através de drones, dos eVTOLs, né? A Embraer está desenvolvendo um eVTOL no Brasil, tivemos uma conversa com o presidente deles. Isso está para sair daqui a 2 anos. 2 anos é para esses eVTOLs estarem voando nas cidades. Enquanto as grandes capitais do mundo estão destruindo construções para fazer hubs de drone, a gente que tinha um lugar pronto, que era o Carlos Prates, não vamos ter. Nós estamos só retrocedendo. Então nós temos tentado conversar com todos esses gestores públicos, conscientizá-los e tentar reverter, sim, ainda essa situação, porque senão nós vamos ficar com gerações sofrendo sem poder ter isso. Vale lembrar que nós temos 5 universidades hoje em Belo Horizonte com vocação para concursos de aviação. E aí? Vamos acabar com esses cursos? Eles não vão ter mais onde formar, onde terminar sua formação. É muito difícil. 70% dos pilotos formados no Carlos Prates era através do FIES.
nós estamos perdendo isso também. Ou seja, Belo Horizonte está perdendo educação de qualidade, formação profissional, inclusive mudança de vida de pessoas, porque através do FIES a gente muda a vida de uma família inteira para aquele aluno. Nós estamos falando de acabar com a mobilidade urbana, o pouco que a gente ainda tem, sabe como é que o Belo Horizontino já sofre com isso, né? E toda essa segmentação, a aviação, ela é crescimento, ela é desenvolvimento, ela é mobilidade. Não é possível que a gente está tendo que discutir isso. Mas, enfim, e nós temos tentado mostrar isso para eles, e não só isso, mostrar a importância que o Carlos Prates ainda pode ser. Carlos Prates tem ali o Hospital Alberto Cavalcante, imaginem vocês, nós pegamos ele, é parede com o pátio do aeroporto, você abre aquilo ali, transforma num hospital de emergência para suprir o João 23, os aviões, helicópteros das nossas forças de segurança, em vez de ter que pousar aqui na Pampulha, mudar para uma ambulância, um órgão, um paciente grave, ou pegar um helicóptero e ir para lá, já cai em 2 minutos, está dentro de uma sala de cirurgia, dentro de uma sala de transplante. Isso pode ser feito no Carlos Prates, seria algo único no mundo, um hospital de emergência com uma pista, sendo que nós temos a segunda maior frota de segurança pública do Brasil, perdemos só para São Paulo, são quase 70 aeronaves, se eu não me engano hoje, 50 ou 70 vocacionadas para isso. Então você imagina o que pode ser feito. Nós estamos falando de um parque, o pessoal fala, vamos fazer um parque. Tem um parque da prefeitura abandonado há mais de 10 anos. Vamos pegar esse parque então e revitalizar antes, ou vai abandonar o resto da área, né? Enfim, pegar esse parque, temos concessionários querendo fazer museu lá, e não um museu lápide, igual as pessoas falam, né? Vamos fechar o aeroporto e fazer um museu homenageante. Vão matar você e te homenagear. Não existe isso. A gente tem lá, sim, vocação para fazer um baita museu, né, que não existe hoje proporção parecida no Brasil. Nós temos lá também no aeroporto essa vocação para fazer o hub de drones. A FIENG tem um convênio assinado com a Voa Prates de trazer SESI, SENAI para dentro do aeroporto. Aí você imagina, a gente ter escolas profissionalizantes ainda maiores dentro dessa formação, com essa chancela do SESI e SENAI. O que a gente não vai proporcionar para os nossos futuros jovens, né, que querem formar nessa área, e já nessa ligação com as escolas que já tem lá, né? Então, assim, o que a gente está mostrando é que, na verdade, a gente tem uma joia que foi abandonada por muito tempo, que está sendo muito mal falada por conta de uma narrativa com segundas intenções, porque o pessoal fala que tem 40 anos que luta para tirar o aeroporto e agora está tentando discutir o que pode ser feito lá. Não faz sentido, né? Em 40 anos você nem sabe o que pode ser feito, tem nem projeto. É um absurdo. Tem um parque, fala de parque, tem um parque abandonado há mais de 10 anos. Se fosse parque o problema, aquele parque estaria maravilhoso, e seria só aumentado, não é o caso. Então a gente quer mostrar isso, que na verdade tem uma joia que pode ser muito melhorada, que pode ser algo ainda mais vistoso e prestar essa relevância, essa importância para a nossa cidade.